Boa tarde, como estamos? Agora que eu estou vendo isso aqui, como estamos? Todo mundo bem? Tudo na paz? Ai, ai, eu sei que as coisas aí no Brasil estão meio complicadas, mas vamos que vamos, né, gente? A gente vai ter que ir superando, né? Esperando na graça do Eterno, confiando na palavra, né? Confiando naquilo que Ele tem reservado para o Brasil, nas promessas, né? Para o Brasil, que são muitas. É, esperar que o Senhor nos abençoe, né, com relação ao Brasil e que tudo aquilo que foi prometido pelo Senhor que se cumpra, né? Um país abençoado, com um clima muito bom, com uma terra produtiva, né? Tudo que se planta no Brasil dá. Então vamos lá, hoje estamos no capítulo 27 do livro de Êxodo. Estamos caminhando com Moisés em cima daquele monte, 40 dias e 40 noites, onde o Eterno mostrou para ele todos os detalhes do templo, dos utensílios do templo, das cortinas, da cobertura, tudo. Toda a estrutura do templo, do tabernáculo que o Senhor queria que fosse montado, ele mostrou. Agora, tudo, os utensílios, tudo, nós vamos ver agora o altar de holocausto que ele fala, o ato do tabernáculo, o azeite, tudo, tudo, até a forma de fazer o azeite é especial. Até os ingredientes desse azeite são especiais. Tudo, o Eterno determinou tudo. Agora, o templo que Salomão ergueu, ele ergueu um templo não nas medidas, o templo em volta não eram nas medidas, o Eterno não tinha dado as medidas do templo nem para Davi, nem para Moisés, nem para o templo físico, o templo que depois foi construído, né? Ele não foi nas medidas do Eterno, tá? Agora, o santo e o santo dos santos, aquela parte interna foi construída nas medidas que foram dadas a Moisés. Mas o templo em geral, todo o resto não foi, tá? O segundo templo foi uma reforma que Herodes fez em cima do templo que Salomão havia construído. Ele achou que o templo de Salomão ainda não estava tão bonito e ele resolveu incrementar aquele templo do lado de fora. Não os átrios, não o templo, os altares, as coisas, tudo aquilo, o interior, aquele interior pequeno, que era o tabernáculo mesmo, foi construído nas mesmas medidas que foram dadas a Moisés. Agora, o templo em volta, as construções em volta, não. Agora, o terceiro templo vai ser diferente. O terceiro templo, as medidas todas foram dadas para Ezequiel. Ezequiel, aquele profeta que foi transportado para a Babilônia junto com os cativos, o Senhor deu para ele, levou ele espiritualmente ou fisicamente, nós não sabemos, mas o Senhor levou Ezequiel para dentro de Jerusalém e mostrou o local do templo para Ezequiel e mostrou todas as medidas. À medida que Ezequiel ia vendo, o anjo estava medindo e falando para Ezequiel as medidas que aquele anjo estava fazendo, e ele deu todas as medidas de todos os átrios que serão construídos no terceiro templo. O terceiro templo vai ser construído nas medidas que o Eterno deu para Ezequiel. Aí você fala, Miriam, mas o templo de Salomão foi destruído quando Nabucodonosor foi lá. Ele não destruiu todo o templo.
Ele destruiu um pouco só, o que era de madeira que pegou, porque o que Nabucodonosor fez em Jerusalém, quando ele foi pela terceira vez, ele tocou fogo. Então, tudo que era de madeira foi consumido. Mas as bases do templo ficaram. Tá? As bases do templo ficaram. Então, quando Neemias foi lá e reconstruiu o templo, ele fez exatamente aonde estava o antigo. Ele simplesmente levantou as paredes novamente. A estrutura foi a mesma. Tá? Quando Roma foi lá e acabou com o templo, Roma não deixou pedra sobre pedra. Ela tirou tudo. Roma dizimou, botou tudo para baixo. Como a profecia de Jesus havia sido dita, que não ficaria pedra sobre pedra. E não ficou. Aquele muro que a gente vai e fica lá orando e tudo, aquele muro não é o muro do templo, é o muro o muro que era o muro do templo, que era aquele muro que separava a cidade, né, do templo, tá? Era um muro que ficava em volta do templo, que separava o templo. Tinha um muro em volta do templo. Esse muro também vai ser construído no terceiro templo, mas só que esse muro do terceiro templo, ele vai ter grudado no muro os quartos e os compartimentos para os levitas que vão trabalhar no templo. Então, esse muro que vai ser construído no terceiro templo, ele vai ser o muro também, as paredes que vai ficar, que vai acomodar toda a estrutura para funcionamento do templo. Foi mostrado por Ezequiel. É interessante, é muito bonito. Vamos aguardar a construção desse terceiro templo. Vai ser magnífico. Mas para que isso aconteça, tudo que está lá vai ter que ruir. Tudo. Tudo. Inclusive a igreja do sepulcro, inclusive todas aquelas igrejas que foram levantadas em volta, tudo ali vai para a terra abaixo. Por isso que ainda não aconteceu, porque o povo não está preparado. Ninguém está preparado para a construção do terceiro templo. Eles podem estar já construindo refazendo os utensílios, como já tem lá, né, o candelabro já está feito, está lá esperando, há muitos anos já, muitos anos. Para vocês terem ideia, quando eu fui a primeira vez, ele já estava lá. Quando eu visitei Jerusalém a primeira vez, em 2005, foi que eu fui a primeira vez que fui em Israel, tem 20 anos atrás, ele já estava lá. Há muito tempo ele já foi construído. Mas, para que o terceiro templo seja construído, tudo aquilo que está lá tem que vir abaixo. E como é que isso vai vir abaixo? Eu acho que não vai ser guerra. Vai ser o Eterno movendo as terras, movendo o solo e destruindo e aquilo tudo ruim. Vamos aguardar. Talvez ainda não seja para a minha geração. Talvez ainda seja daqui a uns 100 anos. Vamos ver, né, gente? Olha, o tempo do Eterno não é o nosso tempo. E quando os discípulos perguntaram para Jesus quando essas coisas vão suceder, o que o Messias disse a eles? O tempo nem os anjos sabem, nem eu, nem eu sei. Só o Pai sabe. Ele disse isso. Só o Pai sabe. Ninguém mais sabe. Se Jesus não sabe, quem sou eu para saber? Né? Então vamos lá. Capítulo 27 do livro de Êxodo. Olha que o Eterno mostrou para Moisés lá no Sinai. Essas medidas são as mesmas tanto para o primeiro como para o segundo e como vai ser para o terceiro templo. São as mesmas medidas e está tudo sendo feito nas medidas que o Eterno determinou para Moisés 3.000 anos atrás. Bom? Farás também um altar de madeira de acácia, de 5 côvados será o comprimento, de 5 côvados a largura, será quadrado o altar, e de 3 côvados a altura.
Farás as suas pontas nos seus 4 cantos, as suas pontas formarão uma só peça e o cobrirás de bronze. Far-lhe-ás também recipientes para recolher a sua cinza, e as pás, e as suas bacias, e os garfos, e os braseiros, todos os seus utensílios farás de bronze. Far-lhe-ás também um crivo de bronze em forma de rede, e farás para esta rede 4 argolas de metal nos seus 4 cantos para ser carregado. Engraçado, esse crivo de bronze é igual rede, né? Assim, do mesmo jeito que a gente faz hoje, né? Fazer o churrasco. Pois é, a mesma coisa. É o crivo, é o mesmo jeito que o Eterno mostrou aqui para eles, é o que hoje nós fazemos nas nossas coisas de fazer churrasco, né? Tem esse crivo aqui, em forma de rede. Versículo 4. Far-lhe-ás também um crivo de bronze em forma de rede, e farás para esta rede 4 argolas de metal nos seus 4 cantos. É porque era uma coisa grande, né, gente? Não tinha como. E era de bronze, não era leve, né? Então, para carregar, tinha que ser 4 homens. Tá? E as porás debaixo da borda do altar, de maneira que chegue até o meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de bronze. Olha, até o jeito de guardar essas varas o Senhor falou. E porás debaixo da borda do altar, de maneira que chegue até o meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de bronze. Os varais serão colocados nas argolas, de maneira que estejam de ambos os lados do altar quando for levado. Oco e de tábuas o farás, como te foi mostrado no monte, assim o farão. O Senhor sempre, o Eterno sempre refrisa. E Moisés escreveu: como te foi mostrado no monte. Versículo 9. Farás também o átrio do tabernáculo. Ao lado que dá para o sul, o átrio terá cortinas de linho fino retorcido e de 100 côvados de comprimento. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de bronze. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Assim também do lado do norte, o comprimento das cortinas será de 100 côvados, e serão 20 as suas colunas e 20 as suas bases de bronze. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Na largura do átrio, do lado do ocidente, haverá cortinas de 50 côvados. Serão 10 as suas colunas e 10 as bases destas. Semelhantemente, a largura do átrio do lado que dá para o leste será de 50 côvados. Então, seria esse átrio, a medida dele é de 100, 100, 50, 50. Então, ele era retangular, né? As cortinas faziam uma coisa retangular. As cortinas para um lado da porta serão de 15 côvados. 3 serão as suas colunas e 3 as bases destas. De 15 côvados serão as cortinas do outro lado, e as suas colunas 3 e as 3 as bases destas. À porta do átrio haverá um reposteiro de 20 côvados, de estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obras de bordador. As suas colunas serão 4 e as suas bases 4. Todas as colunas do átrio ao redor serão 50 de faixas, não,
Todas as colunas do átrio ao redor serão cingidas de faixas de prata. E os seus colchetes serão de prata, mas as suas bases de bronze. Então, para ligar uma cortina da outra, o colchete teria que ser de prata. E a corda para amarrar também era de prata. Nossa, gente. Elas teriam faixas em cima de prata e os colchetes também seriam de prata. Então, as faixas, uma em cima tinha uma faixa para grudar e no meio o colchete. O comprimento do átrio será de 100 côvados e a largura de 50 e a altura de 5. As cortinas serão de linho fino retorcido e as bases das colunas de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo em todo o seu serviço, todas as estacas do átrio serão de bronze. Uau! Então tinha o tabernáculo, o Santo dos Santos e o átrio, o átrio onde fica. Você vê naquela picture que eu coloquei, naquela pintura aquela foto que eu coloquei, né, do vídeo passado, o átrio é todo aquele pedaço, tudo aquilo onde ia fazer o sacrifício. Aquilo era o átrio. Gente, aquilo era feito de cortina. De cortina. Nossa. Quer dizer, tinha o tabernáculo, né, e o átrio separado. É interessante. Porque tinha que ser aberto, né, para oferecer os sacrifícios, porque o átrio é onde ficava o lugar dos sacrifícios. O azeite puro. Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candeeiro, para manter a lâmpada acesa continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as manterão em ordem desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Este será um estatuto perpétuo a favor dos filhos de Israel pelas suas gerações. Gente, agora terminamos o capítulo 27. Agora vocês imaginam o sofrimento de Israel por 2000 anos, até hoje, não poderem fazer isso. Eles não podem fazer isso, porque não existe templo. Está lá, a candelabra está lá. A candelabra está lá. Mas ela não é acesa. Não pode ser acesa. Porque ela não está no átrio. Ela não está dentro do tabernáculo. Para que ela ilumine, ela tem que estar acesa dentro do tabernáculo. Quando agora, nesses dias, nós estamos tendo as orações, né? São 40 dias de oração antes de Yom Kippur e Rosh Hashanah e a festa dos tabernáculos. Vai ser agora final de setembro, começo de outubro. Eu gostaria muito de estar em Israel, mas esse ano eu ainda não vou poder ir porque a situação lá ainda está muito instável. Está muito difícil para Jerusalém, muito complicado. Muito, sim, eles não dão segurança nenhuma para você. Você vai com seus próprios riscos. Então, o Senhor já me disse para não ir esse ano ainda.
Então eu vou deixar para o ano que vem, novamente. Talvez eu nem vá para essas festas, eu adoraria ir, mas não sei. Talvez eu vá a Israel quando eu estiver em Chipre. Eu vou passar um tempo em Chipre o ano que vem, então de lá eu posso ir, porque é só 40 minutos de voo, pertinho. Mas por todos esses anos, quando eles fazem essas preias, nesses 40 dias agora, todas as noites, 00:20 lá em Israel, aqui em Londres é 22:30 da noite, eu estou acompanhando todas as noites. O choro daquelas preias, o choro daquelas preces, daquela oração. A cerimônia dura 1h30 de oração, gente. É 1h30 de oração. As orações dos judeus é cantada. E eles cantam os salmos, eles cantam Jeremias, a oração de Jeremias, eles cantam as lamentações de Jeremias, eles cantam os salmos de Davi, e aí, e tem um velho, um dos rabinos, bem velhinho, e ele chora quando ele canta, ele chora. Mas como não chorar? Porque por 2000 anos esse azeite não tem sido fabricado e as lâmpadas que deveriam arder continuamente. Vamos ler de novo o último versículo. Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as manterão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Este será um estatuto perpétuo a favor de Israel, pelas suas gerações. Isso foi quebrado muitas vezes. Quebrado pelo pecado, pela idolatria. E aí o Senhor se cansou. O Senhor cansou. E a última cartada dos filhos de Israel contra o Eterno foi o sacrifício, foi a emulação, foi a crucificação de Jesus de Nazaré. Aí o Eterno disse basta. Aí o chicote veio violento sobre Israel, de uma forma que até hoje eles não puderam reconstruir o templo. Bom, eu estarei viajando hoje. Hoje à noite, para que amanhã de manhã eu esteja no hospital, onde a minha sobrinha estará sendo operada. Então, quando vocês acordarem na sexta-feira, lembrem de orar pela Priscila. Quando vocês acordarem, ela já deve estar terminada a cirurgia, mas a recuperação é muito dolorosa. Orem por ela, para que o Senhor nos dê força, tanto a ela, quanto a mãe dela, quanto a minha vida, para ser o suporte das duas nesse período. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos continuar orando pelo Brasil, vamos continuar orando pelo Bolsonaro, que não está bem. Vamos continuar orando pela situação, que o Senhor coloque a mão sobre todas as coisas que estão precisando serem consertadas no nosso planeta nesse exato momento. E uma dessas coisas é essa situação do Brasil.
Que o Senhor tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de você, da minha vida, e que Ele nos cubra com a sua mão poderosa e nos proteja nesse momento. Ok, tchau, tchau.